Quem tá aí? Bom dia, Anne. Como que vocês estão? Como foi a semana de prova? Bom dia, professora. Bom dia. Amém. Estamos aí, né? Como é que vocês estão de saúde? Tudo bem com vocês? Ô, Marcos, bom dia, querido. Que bom. Gente, assistiram alguma coisa? Conseguiram ver? Leram pelo menos os slides? Ora, eu estou, inclusive, olhando o slide da aula 6. Eu nem sei qual aula seria hoje, porque tem 3 aulas lá, né? Vocês Hoje, têm a a gente, aula 7. hoje seria 7. Uhum. Então, deixa eu falar. Com relação ao slide, quando você coloca lá, a gente não consegue visualizar o slide na sua totalidade. Ele fica só metadinha no slide, não dá, no espaço. Não Como sei. acompanhar a sua leitura? Tá. E eu tirei a cópia do texto, mas aí é para acompanhar pelo texto lá, não consigo, porque eu não sei onde está, o texto é longo, então eu tenho que ler o texto primeiro, para depois ir demarcando aqui. Perfeito, esse é o Não tem, objetivo, que vocês leiam o texto mesmo. não, mas não tem como esse slide ficar no espaço, assim, certinho? Eu não sei como, de verdade. Eu sei que assim, a gente coloca os arquivos, né? Agora, como ele aparece para vocês, eu não tenho. Nunca deu problema, na verdade, né? Não sei agora se com o SAF vai dar. Mas, enfim, na verdade, a gente tem a opção de disponibilizar ou não os slides, né? Eu faço isso ainda para vocês. Mas o ideal seria que vocês lessem os textos mesmo, né? Para não pegarem vocês de surpresa no dia da prova. Vou ver o que pode fazer, mas eu realmente não sei. Né? Simplesmente é um arquivo que eu transformo em PDF e lanço. Não sei realmente o que pode ter Né? acontecido. A Sim, leitura do texto, lógico, a gente faz a leitura do texto, sim, mas para acompanhar a aula, é por lá que mais a gente tem essa tranquilo, dificuldade. né? Realmente eu não sei. É a mesma lógica que eu faço no Mentor, né? É um documento que eu transformo em PDF e lanço. Não sei o que acontece no SAF. Mas eu vou tentar da próxima vez lançar separado. Não sei. Não sei se ele Eu abre. estou, eu estou pelo SAF, Não, a gente só pode porque, lançar pelo SAF. A gente não pode mais lançar pelo Mentor. sim, eu estou na aula 6 pelo SAF, que Tá. você faz a gravação no YouTube, né? Isso. Gente, é o seguinte, alguém conseguiu dar uma olhadinha? Professora, bom dia. Oi, querido, bom dia. Eu estou aqui, estava assistindo aí ao vídeo da teoria sistêmica ali, comecei a assistir, né? Que acho que é a número 6, né? Agora, Número 7 você, não? ainda não, número 7 não. Perfeito. Você tem já disponível o plano de ensino para liberar para nós? Eu já tenho, eu mandei para a coordenação, depois eu mando para vocês, né? Mas enfim, é o que vocês estão tendo, né? Tá, mas seria interessante, eu sempre gosto de ter aqui, ver. Perfeito, eu lanço para vocês na próxima semana, tá? Fiquem tranquilos. Bom, Ok, de obrigado. maneira geral, vocês então não conseguiram assistir, né? O que seria para hoje, né? Que seria a aula 7, né? Na maior parte, é isso? Eu não assisti, mas fiz a leitura do texto. Perfeito, Josane, ótimo. Tá. Então eu vou passar de maneira rápida, né? Porque aí a gente poderia. Enfim, vamos lá. Vou compartilhar com vocês a tela. Deixa eu ver aqui.
Me falem quando aparecer. Apareceu para vocês? Não. Não apareceu? Apareceu agora? Beleza. Ai, gente, tem alguém do terceiro semestre aí? Não? Tá. Bom, vamos lá, né? Deixa eu até mandar. Para uma aluna aqui, ver se o pessoal do terceiro tá por aí. Aí, vamos lá. Alguém já ouviu falar alguma vez sobre teoria da motivação? Cri, cri, cri. E aí, gente, já ouviram? Acho que sim. Já? O que vocês ouviram? O que vocês já ouviram falar da teoria da motivação? Oi, bom dia, professora Daniela Rosimar. Eu já ouvi algumas coisas, todos aqui, né? Que principalmente que desde que a criança nasce, ela é influenciada pelas situações com a família, e nessa influência ela também é motivada. Por exemplo, se um ambiente é muito estressante, a motivação, na verdade, a motivação ela pode ser de uma forma que faz com que a pessoa seja alegre, e também pode ser uma motivação em que a pessoa, né, já na construção dela, em alguns momentos ela passa por experiências que a desmotivem. E tem muitas pessoas que já ouvi falar isso é uma experiência, acho que de cada um, né, de palavras que nós ouvimos poderem nos ativar positivamente ou negativamente. Tá. Então, assim, vocês já ouviram falar sobre a pirâmide das necessidades? Sim. Tá. Então, eu vou passar, já que vocês não viram, vocês já têm vídeo, eu já fiz a gravação do vídeo, vocês já têm texto, né? E a gente tem um tempo um pouco mais reduzido, né? Que eu queria fazer as aulas para a gente conversar sobre o que vocês entendem, né? Para a gente ampliar tudo isso. Mas, de maneira geral, eu vou falar um pouquinho para vocês de concepção teórica, né? Isso vocês precisam entender. E aqui, o que eu tenho, na verdade, eu teço uma crítica durante o vídeo, porque assim, mas o texto, ele quis quebrar algumas críticas que falaram, que usaram essa teoria de maneira muito reducionista, né? E aí deram uma outra interpretação, enfim. Mas mesmo assim, eu ainda tenho algumas, né, críticas a fazer, mas cada coisa tem sua importância no seu tempo. Embora a gente sabe hoje que essa teoria construída acerca da motivação, a gente tem uma ampliação dela, mas ela foi muito consolidada dentro do aspecto organizacional, então dentro das organizações, né? E ela está fortemente atrelada com os estudos voltados no campo do trabalho, né? Mas hoje a gente já tem, por exemplo, estudos que a gente pode pensar na atividade física, então a psicologia do esporte utiliza muito de alguns conhecimentos também. Mas o que a gente vai ver aqui com Maslow, né? Ele tem esse olhar que ele vai tá utilizando
um pouquinho da psicanálise para explicar algumas coisas, e depois, conforme vocês forem ter psicanálise lá na frente, vocês vão entender talvez algumas coisas. Ou quando vocês retornarem, quando vocês estiverem organizacional, ou quando vocês estiverem POT, por exemplo, não sei se vocês vão ter, geralmente POT é mais optativa em algumas instituições, né, que é voltado para a saúde do trabalhador. Então, a gente começa a retomar algumas coisas acerca disso, né? Mas ele vai ter esse olhar que ele chama dinâmico, que é voltado aí para a psicanálise, né? Ou antropológico, que ele vai considerar um contexto, né? Mas não de uma maneira em que a gente pudesse ver um estudo voltado para a antropologia, então é de um jeito dele, né? E um pouquinho da Gestalt aqui, né? Então, ele coloca o quê? Diferentemente do que se pensa, seus estudos sobre motivação tinham em vista o desenvolvimento de uma teoria que pudesse servir de base para a compreensão do homem inserido na sociedade. E não se aplica facilmente quando reduzida ao aspecto laboral. Então, se vocês forem ver muito da literatura, a gente ainda tem esse olhar de que a teoria da motivação, ela se ganhou força dentro das instituições, né, dentro das fábricas, enfim, porque ela também nasce num cenário propício, né, de fábricas, né, mas também voltado para um momento de muito adoecimento. Então, conforme vocês vão tendo aí disciplinas, ou vocês vão estudando outras áreas no trabalho, a gente vai ver que o adoecimento, ele está presente devido à carga horária, né, aí devido, a gente sabe que desde quando surgiu fábricas, a gente tinha uma família inteira trabalhando numa fábrica, com extensas horas, com poucas condições adequadas, né, para o trabalho. Então, as pessoas viviam só para trabalhar, né, então a gente tem hoje, por exemplo, o burnout, que é voltado para o trabalho, né, um adoecimento, onde a gente tem uma população, por exemplo, asiática, que ela sofre muito mais com esse tipo de adoecimento, né? E o que a gente tem hoje como estudo? Não basta só motivar, né? Só que ele tem aqui umas ideias que são importantes, que se ampliou hoje, né? A partir de uma visão um pouco mais, como fala, de influências, de fatores que de alguma maneira vão fazer com que a gente compreenda isso, não unicamente basta estar motivado, mas o que eu preciso, né, para que isso se mantenha? E aí tem teóricos que não falam de motivação, falam, por exemplo, de alguns tipos de inspirações, ou a gente não usa só estar motivado, mas a gente usa uma série de elementos para que isso aconteça, né? Então a gente olha de uma forma mais sistêmica, né? Mas enfim, aqui é legal porque ele vai trazer o aspecto mais a grosso modo, né? Então, ele critica a análise do homem quando se acha reduzida apenas às suas dimensões como organismo, inconsciente, comportamento e papéis sociais. Aqui a gente está falando de, por exemplo, teorias organísmicas ou voltadas mais para ciências naturais e que a gente tem uma perspectiva mais evolutiva acerca desse pensamento. A gente tem o inconsciente também, que é da psicanálise, o comportamental, que é muito mais behaviorista, depois vocês vão começar a adentrar mais, vocês acho que já tiveram disciplinas e já sabem um pouco o que é, e os papéis sociais estão acerca do quê? Desse contexto aí da psicologia social. Só que antes, toda teoria ela precisa se consolidar, certo? E para que eu me consolide, eu preciso fazer o quê? Separar isso, né? Para que isso aconteça. Então, para que eu tenha algo, né, um arcabouço teórico, eu vou pegar coisas que eu acho que são importantes de influência, mas eu preciso me afastar de outras que já estão consolidadas, né? E ele coloca aqui esse tipo de análise um pouco mais reducionista como esse atomismo metodológico, quer dizer, cada um só olha o inconsciente, o outro só olha o comportamento, o outro só olha o papel social, o outro só olha a perspectiva evolucionista. E ele se opõe, então, ao seu método de pesquisa, né, e análise que ele vai denominar como holista e dinâmico, que é essa perspectiva da Gestalt junto com a psicanálise. Ele fez um trem muito interessante.
né? E também ele olha o aspecto antropológico, né? Ele vai considerar aí algumas questões do sujeito no seu ambiente, no lugar que ele está inserido, né? Esse ponto de vista ele pode ser entendido a partir de um contraponto que o autor fez entre as características de seu método e os métodos que ele critica, então. Né? Então, o que a gente está falando? Não sei se vocês se lembram, mas toda teoria ela vai precisar do seu método. Isso vocês se recordam? Ou não? Aqui ele fez um contraponto de críticas, por exemplo, né? O atomístico, que é esse olhar mais reducionista, um aspecto. Esse taxonômico aqui é quando a gente dá a nomenclatura, a gente denomina as coisas, né? Então, eu descobri isso é taxonomia, eu estou dando, nomeando, e depois eu faço uma classificação de tudo isso. Isso também é muito importante. Estatístico, que a gente utiliza até hoje, por exemplo, dentro de mestrado, por exemplo, a minha área. Eu sou médico estatística depois, quando eu vou falar de dados. Né? Quando eu apresento os meus dados para as pessoas, eu estou apresentando através de estatística. Causal, nexo causal, né? Um pouco mais positivista, né? Causa e efeito, nexo causal das coisas. Hoje a gente sai um pouco da perspectiva de causa, mas quando a gente regride, a gente volta para a causa de novo, quando a gente lida com os efeitos, né? E esse mecânico simples aí, cada um olhar mais reducionista das coisas. Então, assim, mas o que eu penso também enquanto método? Que tudo faz sentido, né? A gente precisa dessa construção no campo científico. Então, a gente adota uma concepção teórica consonante com o seu método e sua metodologia, né? E que metodologia iremos utilizar. E depois, consequentemente, atrelado a essa metodologia, o tipo de pesquisa que iremos utilizar. Né? Então, tudo isso ele tem que estar muito consonante com o nosso viés teórico, né? Que aí, quando vocês vão se apropriando de determinadas epistemologias, vocês vão compreendendo isso melhor. Tudo bem para vocês até aqui, gente? Tudo bem? Cri, 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 cri. Estão por aí ainda? Tá. Então, gente, de maneira geral, eu vou trazer sempre um apanhado pelo nosso tempo de aula, mas a visão, então, de um homem racional às voltas de impulsos e desejos. Impulsos e desejos está voltado na perspectiva psicanalítica, dotado de corporalidade, não circunscrito, todavia, a ela, possuidor de uma vida interior que não pode ser reduzida à mera manifestação da cultura e da sociedade. Ele está falando de um aspecto antropológico. E que não se acha deslocado delas. Então, tudo isso eu vou estar o quê? Eu vou estar utilizando para ampliar o meu olhar sobre essa visão de homem racional que eu tenho. Em interação interpessoal, então, no campo das relações, mas também nos elementos coletivos, de um todo integrado e organizado. E capaz de escolhas de criação e significados para a própria realidade. Esse autor é, entretanto, bastante influenciado pela visão organísmica do homem, né, na medida em que tenta mostrar qual que é o impacto da gratificação das necessidades em ideias, atitudes, interesses, valores, crenças que defende, dando certo destaque a esse construto. Porque não basta só você ser motivado. Então, além dos motivos, você precisa ser gratificado, né? E aí, quando o sujeito se sente gratificado, e aí é um termômetro pessoal para isso, é como se fosse um reforçador. Aí se torna um elemento de motivação. Então, a maioria dos autores de comportamento organizacional, aí eu cito os exemplos, talvez na tentativa de tornar mais didático o texto, simplifica ou reduz a teoria dele, né? Então, é uma crítica que esse texto está fazendo. Há uma suposta pirâmide de hierarquias de necessidade. E ele fala que não tem isso, né? De maneira geral, não tem uma hierarquia. Eu tenho que fazer de maneira linear. Então, para mim me sentir satisfeito, eu preciso fazer a fisiológica, me satisfazer no campo fisiológico, né? Quando a homeostase foi atingida, a partir disso eu vou para a segurança e eu vou para o que é mais complexo. Não, ele fala da preponderância. Então, a partir do momento em que eu me sinto satisfeito, eu vou para uma outra necessidade, né? Mas isso depende do quê?
do sujeito. Eu, por exemplo, já tenho um outro olhar, né, sobre tudo isso, né? Mas, enfim, como a teoria ela coloca, é como se fosse, a gente precisa atingir, de maneira geral, todos nós temos as nossas necessidades fisiológicas, né, enquanto humanos, então a gente precisa atingi-las para que depois a gente vá para o quê? Para o mais complexo na pirâmide, que é necessidade, né, amor, self, a maneira com qual eu me vejo, enfim, uma série de coisas. Bom, o mais citado trabalho dele, então, é uma teoria da motivação humana, que apresenta proposições fundamentais sobre a teoria da motivação, que foi ampliada em 54, e essas proposições parecem ser um diálogo com a psicanálise e a psicologia comportamental de sua época, e tem um papel de postulados em sua construção teórica, e a partir de alguma delas pretende-se apresentar o conceito de motivação e suas singularidades. Então, ele começa a construir esse conceito de motivação, né? A contribuição dele foi ignorar a dicotomia entre ordens as necessidades numa hierarquia de prepotência, colocando, então, as necessidades como aquelas que tinham que ser satisfeitas primeiro, antes de qualquer outra necessidade mais elevada, que é algo mais no campo do abstrato, do simbólico, né? Só que quando a gente compreende isso de maneira mais globalizada, é como se as coisas fossem se dando, né? Então, eu preciso, de fato, atender as minhas necessidades fisiológicas. E aí vocês vão entender isso a partir do viés da psicanálise quando vocês forem ter, né? Que aí a gente vai entender que é por esse viés biológico, por essas pulsões que ele fala. Enfim, como eu não sou da área, eu não vou entrar nesse mérito, né? Mas de maneira muito simples eu atender a alimentação, né? Eu atender ao que o sujeito que chegou ao mundo eu consiga satisfazer. Mas ele fala de um conceito, embora seja em outras palavras, do conceito de falta, ou seja, o sujeito ele vai viver numa falta constante. E aí que entra a questão da gratificação. Pode ser que eu me sinta gratificado ou não. Então vai depender de uma série de coisas que eu construí no campo do simbólico. Em vez de tentar interpretar as escolhas conscientes, desejos, a partir da reflexão de pulsões de vida e de morte, Maslow propõe a existência de motivos já relacionados a finalidades encontradas na cultura, dentro de necessidades, né? Em outras palavras, portanto, o estudo da motivação deve ser, em parte, o estudo de objetivos últimos ou desejos de necessidades humanas. Mas, enfim. As motivações são apenas uma classe de determinantes de comportamento, né? Então, elas vão se expressar pela via do comportamento, ao mesmo tempo em que o comportamento é motivado. Então, é como se fosse um reforço. Aí que entra a questão da parte comportamental. Ele também é quase sempre determinado biologicamente, culturalmente e situacionalmente. Então, depende do quê? Desse contexto em qual ele está sendo emitido, né? Evocado. Ele propõe a existência do comportamento não motivado, né, que a gratificação de necessidades permite a emergência de comportamentos relativamente não motivados, então o organismo permite se relaxar, ser passivo, aproveitar o sol, né, jogar, divertir, enfim. Então ele fala que são como se fossem comportamentos que são mais no campo do contemplativo, né? Você não precisa se sentir gratificado no sentido de que alguém faça esse reforço para que isso aconteça. Então, tem coisas que a gente vai fazendo e que por si só já é um reforçador, né? Bom, dessa forma, então, a arte dele quer dizer aqui, ele coloca um exemplo, né? Quando puramente expressiva, seria um exemplo de comportamento não motivado. Vê-se, portanto, que a motivação em Maslow está claramente associada à existência de um propósito, uma finalidade, um objetivo. Então, algo que você quer atingir. Então, contemplar um sol é algo para ele que você não coloca como um objetivo a ser atendido, né? Que você vai lá, estabelece, vamos dizer assim, a grosso modo que a gente usa nas organizações, estabelece uma meta, o que nós vamos precisar para cumprir essa meta e é algo que eu consigo e me sinto gratificado. Não, é algo que você faz por quê? Porque aquilo é do nosso organismo, aquilo faz parte do nosso funcionamento, né? A gente olha e fica ali. Por si só, aquilo vai fazer parte de algo que a gente, né, já se sente satisfeito, mas não é algo que eu corro atrás, eu não estabeleço meta, não estabeleço propósito, né? A classificação dos motivos
Então, aqui a gente coloca o quê? Né? A fisiológica, que de maneira geral para ele é voltado às questões do corpo, né? Então, é o alimento, eu tomar uma água, eu sentir que o meu corpo está sendo nutrido, que ele está tendo o que eu preciso, que a gente chama de homeostase. Né? Então, o que eu estou precisando? Então, estou com uma pressão desregulada, né? Vou lá, tomo um hipertenso e eu trago a homeostase de volta para o corpo. Estou com fome, vou lá, pego uma comida, né, que eu estou com fome e passou a minha fome. Agora, o que seria a gratificação? O que eu quero comer? Estou com fome, mas eu não estou só com fome. Eu estou com fome, mas hoje eu quero comer tal coisa. Então, eu me sinto muito mais satisfeito, muito mais gratificado dentro dessa necessidade. Sabe uma das coisas, por exemplo, quando colocam, tem até um meme assim, que fala, poxa, a pior coisa que tem é você gastar dinheiro com um alimento que não é bom? Isso está atrelado à gratificação. Não é simplesmente só eu atingir a necessidade de matar a fome ou beber ou sede, por exemplo, né? Ou trazer uma regulação. É algo no campo do desejo, né? É algo que eu quero. Eu quero uma torta de banana. Então, isso está atrelado à gratificação. A necessidade de segurança, né? Então, ele coloca aqui numa perspectiva também um pouco mais voltada para comportamental, de ameaças percebidas, situação de medo e ansiedade, mas é bem aquele grosso modo, é eu ter o sentimento de que eu estou seguro, né? Em que essas ameaças, em situações de medo, por exemplo, elas não rondam, né? Só que aí se eu fosse ampliar isso, por exemplo, para uma teoria do apego, seria muito mais que isso. Né? Então, eu trabalhar com pontos de segurança para que esse sujeito tenha, né, essa necessidade satisfeita. Mas, por exemplo, eu compreendo isso no campo das relações. Né? Não é só eu ter uma segurança. O que me faz sentir, então, seguro dentro das relações, dentro de situações em que me colocam em perigo, e mesmo assim eu consigo, de uma forma reativa, dar conta de tudo isso. Né? Mas, enfim. Então, ele fala que você vai atendendo conforme você vai atingindo determinadas necessidades. Então, a partir do momento que eu atingi a necessidade suprir fisiológica, então eu consigo ir para a próxima, certo? A de pertença e de amor, né? Então, é relacionada ao afeto no campo das relações, né? E ele traz um comportamento sexual também, mas ele fala que o comportamento sexual ele pode ser determinado pelas necessidades fisiológicas, enfim, mas aqui seria muito mais a necessidade de quê? De afeto, né? Como é que eu estou estabelecendo o vínculo? Né? Como é que eu me sinto pertencente aí a determinados tipos de relações? Seja ela familiar, eu estou trazendo para a minha linguagem, tá, gente? A teoria não fala disso. Seja ela familiar, seja ela dentro do campo do meu trabalho, seja ela dentro do campo acadêmico, né? O que de maneira geral eu compreendo, como eu estabeleço esse afeto dentro das relações e que tipo de afeto ou desafeto eu também tenho aí na minha filogenia, né? Necessidades de estima, então compreender a imagem que tem de si, eu coloco aqui do self, né, a maneira com qual eu me vejo, a maneira com qual eu falo de mim, a maneira com qual eu estabeleço os meus limites nesse autorrespeito, né, e o desejo, então, que ele coloca aqui de obter a estima dos outros, né, então a partir também nesse sentido do self, a maneira com qual eu me vejo, a partir disso, o que isso implica nas relações, né. Necessidade de autorrealização, que também está atrelada à necessidade de self, né? E aqui também é senso de competências, né? Então eu me sinto realizado a partir de aspectos em que eu tenho que suprir todas as outras, para mim me sentir autorrealizado. Desejo de saber e de entender, daí ele coloca que isso aqui muito mais no campo, eu vejo muito mais no campo da aprendizagem, né, isso daqui, como eu aprendo as coisas, como que é a maneira que eu estabeleço isso dentro das relações, para mim me vincular a um sistema de crenças já construídos, de culturas, de valores, enfim. Então, como que eu, dentro de uma outra cultura, eu estabeleço como que isso passa para mim
e como que eu me relaciono com isso, a partir do momento em que eu tenho um mundo de significados, tenho um mundo de significantes para mim me apropriar, né? Mas eu vejo que está mais relacionado à aprendizagem, quando ele coloca sistematizar, organizar, de analisar, de preocupar por, né, de procurar então por relações entre tudo isso e seus significados. Então isso aqui é campo de linguagem, tá? Necessidades estéticas, que isso aqui para mim está totalmente atrelado à maneira com qual a gente se vê e a questão da autorrealização, né? Então, isso também é importante, né, para que eu consiga ter atrelado o self, então eu me vejo dessa forma, e a partir disso, né, o quanto que isso é importante, né, para que eu vou estabelecer essa relação que eu tenho com o meu corpo, autocuidado, né, referência, então representatividade aqui seria, né, então, por exemplo, a gente entra aqui nessas questões também relacionadas à afroascendência, né, a questão de representatividade, hoje a gente já está lutando mais por esse espaço, né, o conceito de magreza, né, ou de gordofobia, isso é uma necessidade estética, quer dizer, a mulher ela tem dificuldade de aceitar como ela se apresenta e ela vai em busca de um ideal. Então, todos os transtornos aí na área de alimentação, por exemplo, no comportamento alimentar, estão atrelados a algumas coisas, mas tudo isso é junto. Não tem como eu entrar numa necessidade estética sem eu poder falar de como eu me sinto e de como eu me vejo. Bom, ele salientou, então, que as necessidades, elas não ascendem à hierarquia em sequência ordenada. Então, elas não precisam seguir uma ordem para que elas se sintam satisfeitas, né? Todas essas 5 necessidades estão sempre presentes, mas sua importância é relativamente, ou ela é relativa gradativamente, varia de um nível baixo para um nível alto, conforme nosso padrão de vida se eleva. Aí, aqui eu já discordo também, né? Porque a gente tem pessoas que muitas vezes não têm um padrão de vida se elevando, mas mesmo assim elas se sentem satisfeitas, elas se sentem amadas, né? A maneira com qual elas se veem é de maneira positiva, elas sabem estabelecer bem relações. Então, assim, nesse sentido, talvez o contexto capital é que favoreceu esse pensamento, né? Mas eu não concordo com essa ideia de que, a partir do momento em que eu vou me elevando de vida financeiramente, eu vou trabalhando os níveis aí dentro das hierarquias. Por quê? Quando a gente estuda, por exemplo, os países que já estão mais desenvolvidos, a relação entre pobreza e riqueza ela é muito mais reduzida. Então, ninguém precisa ganhar muito, né? Ou tem um que ganha pouco. Então, a gente mantém ali uma taxa, uma média de que todos podem ter acesso aos bens e serviços e produtos, para que ele consiga ter uma boa vida. Mas isso não quer dizer que eu vou chegar num padrão de vida elevado e que eu não vou sentir dificuldade na maneira com qual eu me vejo, que eu não vou me sentir, que esteticamente eu vou estar bem realizada. Isso é uma coisa bem questionável para a gente poder pensar, né? Na cabeça dele, ele não quer desenvolver, então, uma teoria mecanicista, embora, gente, ela é vista dessa forma, porque, a grosso modo, a pirâmide, ela tem essa ideia de que ela é mecanicista, ela é hierárquica, só o nome, né? Hierarquia das necessidades, né? Então, assim, ele não quis dar essa pegada, mas foi quem veio depois dele que organizou por essa forma, né? Ele afirma, então, a ideia de uma necessidade de ser cronicamente gratificada, ou seja, da pessoa ter uma disposição imediata, os meios de gratificação da sua necessidade, não é aleatório, né? Então, ele fala o quê? Que você tem uma necessidade, e com isso você vai ter uma gratificação ou não, né, que vai estar relacionada a essa necessidade. Mas isso é do sujeito, né? Então, a mesma coisa que você gratifica, talvez eu não gratifique. Embora possa ser a mesma. Então, nós dois estamos com fome. Mas o que nós queremos comer? Então, isso vai variar de pessoa para pessoa. O duplo mecanismo das motivações. Então, a motivação baseada na deficiência e a motivação baseada no crescimento, né? E essa deficiência, ele sintetiza que a contribuição de base, ela tem um viés
evolutivo, fisiológico, né, que entende o funcionamento do psiquismo humano, com base nos impulsos e instintos, voltamos para a teoria da psicanálise, né, então ele mexe com isso. A sede, aí ele coloca aqui, né, um exemplo, que cria um desconforto no organismo, que exige dele a busca de uma ingestão de água ou substâncias de propriedade semelhante, até que o mal-estar provocado, né, por sua falta seja diminuído. Nesse caso, a gratificação reduz o desconforto, que é o agente motivador do comportamento humano. Então, aqui a gratificação, ela reduziu o desconforto do quê? Da sede, tá? O crescimento é, por si só, um processo recompensador e excitante. Por exemplo, a realização dos desejos e ambições, como ser um bom médico. Aí está no campo dos valores, está no campo das crenças, né, de coisas que nós vamos tendo no campo do simbólico ao longo da vida, né? Aquisição de habilidades, né, coisas que você deseja. Isso aqui está no campo do desejo. Então, o crescimento é algo que você vai em busca do que você entra no campo do desejo para se realizar. O outro, você está suprindo uma necessidade. Bom, então, enquanto, ele coloca aqui, outra diferença marcante entre as motivações é que, enquanto a motivação baseada em déficit pertence à espécie, então todos nós, né, humanos e não, vamos ter isso, porque nós vamos sentir fome, nós vamos querer comer, e aí a gratificação entra para o quê? Para reduzir o desconforto, ou seja, todas as pessoas possuem. A motivação para o crescimento, ela vai depender de cada sujeito, né? Valores S, metas, necessidades. O conceito de meta-necessidade tem por base a ideia de que as pessoas que vivem em condição de gratificação de suas necessidades básicas têm em vista uma preocupação com o que o Maslow ele denomina com valores S, né? Então, um está atrelado ao outro. E aí, o que seriam esses valores S? Né? Novamente, a gente entra num campo simbólico, verdade, beleza, justiça, perfeição, mas para cada um, gente, isso aqui vai variar. Né? A integração, unificação e tendência em direção ao coeso, à unidade, né? A ordem, a beleza verdadeira, isso aqui é um senso estético e muito amplo, né? O que é verdadeiro, enfim, uma série de coisas. Então, quando a gente, terminando o outro pensamento, para mim, entender o que essa meta-necessidade, ela vai estar vinculada à satisfação desses valores, tá? Então, eu preciso fazer esses dois movimentos aqui, que, para mim, atingir essa meta, eu preciso estar vinculado a esses valores, né, esses sistemas de valores, para mim ter essas gratificações. Bom, em relação ao trabalho, eu não foquei nisso, porque depois vocês vão voltar, talvez, a ver isso, tá? Mas esse trabalho, ele dá uma pegada, porque assim, o que a gente mais encontra na literatura sobre motivação? Tudo voltado para o organizacional, tudo voltado para as organizações. Né? Então, o que mais vocês vão ver, se vocês estiverem dentro do campo da organizacional, são esses trabalhos. Né? E aí a gente lança uma pergunta, por que será, né? O trabalho autorrealizador para ele é uma busca de um preenchimento do self, ao mesmo tempo em que se atinge um estado de perda de si mesmo. A identificação de uma pessoa com causas importantes ou trabalhos importantes amplia o self e torna mais importante. O autor emprega o conceito psicanalítico, a introjeção, para mostrar como o trabalho autorrealizador é assimilado à identidade ou self de cada pessoa. Bom, aqui eu teceria várias críticas em relação a isso, mas ele vai trazer o trabalho como por si só uma atividade que a pessoa vai se sentir realizada. E quanto mais importante para a pessoa for esse trabalho, melhor vai ser essa maneira com qual ela se vê, ela se sente realizada, atinge senso de competência, enfim, entre outras coisas. Isso faz sentido, porque quando a gente faz o que a gente gosta, né, quando a gente, mesmo que às vezes esse trabalho não seja tão fácil, essa ampliação de self acontece. Né? Então, eu gosto do que eu faço, né? Eu me identifico com isso. Então, isso também amplia e me faz sentir realizado, porque usando outra concepção teórica, que para mim faz mais sentido, o trabalho ele entra como uma atividade. E nós, enquanto espécie, humanos, nós nos realizamos pela atividade, pelo trabalho. Né? Então, a gente tenta unir isso porque isso faz sentido. Né? Nós nos realizamos pela via do trabalho. Né? E isso, enquanto espécie, nós fomos nos aprimorando pela via do trabalho. A gente sempre esteve em atividade.
né? Só que o que a gente precisa aqui? Encontrar tipos de atividades, né, no campo do trabalho, no qual nós nos sentimos o quê? Realizados, né? A escassez de bens e cessação das gratificações das necessidades básicas preponderantes ou ameaça da sensação, leis e organizações assinérgicas, né, que é aqui aquela coesão e tal, o trabalho em grupo, e depois no vídeo eu falo sobre isso, né, que não é à toa que nós hoje temos muito isso voltado dentro das organizações que a gente trabalha o quê? A gente trabalha grupo e trabalha equipe. E o que é uma equipe? Uma equipe é um grupo, né, que é muito mais que isso, não é só uma organização de pessoas que tem o mesmo objetivo, então tem que estar coeso, né, ali numa relação de simetria tem que estar vinculado ao outro para conquistar aquilo, né, já o grupo não, o grupo ele tem uma dissonância, nem todo grupo é uma equipe. Né? Então, por isso que a gente trabalha com o quê? Com essa ideia de equipe dentro das organizações, por causa dessa coesão, por causa dessa cooperação, por causa desses esforços, a soma dos esforços. Isso está muito na linguagem organizacional. Qualquer coisa que aumente o medo, a ansiedade, ou perda ou separação de qualquer tipo de pessoa, né, que leve à aflição, uma perda, mudanças, para pessoas propensas a ansiedades, má comunicação, suspeita. Daí ele coloca aqui que tudo isso aqui são coisas que podem interferir, por exemplo, na motivação. Então, quando eu estou num trabalho, se as coisas não estiverem indo conforme, não, eu não vou retroalimentando o meu self, eu não vou me sentindo importante, eu não vou vendo que aquilo dá uma resposta, um reforço, uma gratificação para mim, são coisas que podem influenciar. E aí, consequentemente, eu não me sinto gratificada e eu perco minha motivação. Gente, deixa eu tirar aqui. É isto. E vocês? Adri, tu tá aí? Oi, prof. Tô aqui. Oi, querida. Tudo bom? Tudo bem. Certo. Certo, gente? Tá certo, prof. Tá certo. Sim, senhora, então. Cadê o pessoal, Adri? Tá sabendo? Acho que estão no chat só. Uhum. Certo. Então, convidem eles para assistir às aulas, né? De maneira geral, seria o ideal. Mas, enfim. Gente, deu para mais ou menos vocês entenderem aí a ideia dessa teoria da motivação? Qualquer coisa, professora, clareou um pouquinho para mim. Tem que ler mais, né? Sim, e fiquem assim, é uma coisa que dependendo da área, depois que vocês forem ver, vocês vão ampliando tudo isso, né? Então, a motivação, ela faz parte dentro desses processos psicológicos aí, né? A gente tem que estudar as teorias da motivação. Por quê? Porque tem áreas que elas vão ser mais usadas. Se vocês forem para um ambiente organizacional, por exemplo, é uma coisa que vocês vão ter que fazer de maneira recorrente. Tá lá um colaborador, né? Faltando muito. Né, tem lá um número enorme de faltas lá, ou chegando, não faltando, né, mas vamos dizer assim, chegando atrasado. O que você vai fazer para trabalhar, né, esses aspectos? O que está acontecendo, né, para você trabalhar alguns aspectos com ele para que ele se sinta motivado? Porque a gente vai começar a entender no campo das organizações que tem determinados tipos de comportamento que, sim, impactam nessa maneira com qual o sujeito se vê, quando ele não se sente realizado no que ele faz, quando, por exemplo, ele tem uma série de perdas de direitos, né, quando o trabalho é muito exaustivo, carga horária é muito grande, né, a gente vê em acidente de trabalho, a gente vê, enfim, uma série de coisas. Só que como é que isso apresenta de maneira mais geral? Atrasos, né, ou o sujeito ele deixa de fazer determinadas atividades, né? E quem tem um cargo a mais vive cobrando. Outra questão também, as síndromes aí acerca do trabalho, burnout, quando a gente trabalha muito, também a gente vai apresentando alguns aspectos em que a gente vai se desmotivando, né? Então, por si só, o trabalho, ele não é algo que é realizador. Hoje a gente já tem evidências de quando isso foi pensado, que ele pode sim adoecer, e adoece. Desde que a gente sabe
o trabalho, dependendo do contexto e das condições, ele é adoecedor. Então, não é à toa que a gente vai construindo uma teoria para ampliar o olhar e ver o que nós vamos fazer, então, no campo comportamental e dos desejos, ou como ele elenca motivos, para que eu possa mudar esse cenário, né? Aí são outras coisas. Por exemplo, você vai trabalhar no sistema prisional. Você lida com muita frequência com isso. Você vai trabalhar, né, dentro da saúde. Você também lida. Ambientes insalubres, você lida muito com essas questões. Então, a gente tem isso para ampliar o nosso olhar, para que a gente comece a ter ferramentas, né, para ver o que está acontecendo. Né? Mas, por si só, uma das coisas que eu coloco assim, a gente é humano e nós precisamos de atividade, nós não vamos parar. Quando nós paramos é porque nós adoecemos, de fato. Né? Mas o que eu estou, de alguma maneira, tendo como eu estou construindo essa relação com essa atividade, com esse trabalho? Está sendo legal? Está sendo positivo? Né? Quais são as condições que eu trabalho? Isso me traz mais benefício ou mais prejuízo? Ou eu sempre me sinto lesado? Né? Mas, enfim, depois dessa pandemia, nós vamos ver muitos reflexos no campo do trabalho. Por quê? Porque a gente tem aí dentro da área do serviço público, dentro da área privada. Então, gente, o que mais vai ter daqui a um tempo são esses trabalhos falando sobre essas questões. Né? Primeiro, a gente tem, por exemplo, perda de... A gente não vai mais ter concurso, aí depois congela salário, aí depois não sei o quê, aí depois não sei o quê. Trabalhador de carteira assinada agora pode ser por contrato de menos de 1 ano, não precisa nem ser de 1 ano, pode ser de 6 meses. Onde é que ficam as garantias que nós tínhamos antes em relação à CLT? Então, tudo isso nós vamos ver que no campo do trabalho, daqui a um tempo, até quando vocês terminarem, talvez, não é minha área, né? Eu tenho amigos que estudam sobre isso, a gente vai ter muita pesquisa daqui até nos próximos anos, aí quando vocês estiverem terminando a faculdade. Tá bom, gente? Certinho? Mas isso é muito bom para a gente poder pensar, porque todos nós somos trabalhadores. Se não somos, seremos. Né? Tá bom, professora. Na verdade, a dificuldade é estudar mesmo, porque quando pergunta sobre motivação, até fiquei envergonhada da minha resposta. Fique tranquila. Eu já conhecia, sim, já tinha visto sobre a pirâmide de Maslow's e tal, mas normalmente quando se pergunta sobre motivação, a primeira coisa que a gente faz é conectar com a vivência, né? E, sim, na verdade, nós precisamos, como profissionais, mudar a nossa fala e ter um olhar mais a nível mesmo do que isso acontece enquanto mecanismo interno, né? Sim, não só interno, mas ter um olhar contextual mesmo. Mas por que eu pergunto? Sim, porque aí você, tendo todo esse estudo, esse conhecimento, você vai atrelar uma coisa a outra para ter uma dimensão nesse entendimento, né? Perfeito. E por que é importante? Não fiquem preocupados, porque vocês estão aqui na academia e é para aprender. Né? Mas também se colocar em situação de aprendente, isso é muito importante. Se nós fechamos as portas aí, a gente deixa de ser curioso, a gente deixa de ter aquele elemento que ele diz lá dentro da necessidade lá que está voltado para a aprendizagem. Né? Mas eu pergunto por quê? Para vocês terem uma ideia já do que foi construído, isso é muito importante. Então vocês vão fazer sim, certamente, associações com a vivência de vocês, com o que vocês já viram. E o que acontece? Vocês aí, não sei se vocês já tiveram, mas quem às vezes é de outra área, essa teoria, ela é utilizada por outras áreas. Então, no campo da administração, ela é muito utilizada. Então, só que com uma outra ideia, porque aqui vocês vão estar vendo o quê? O campo teórico, né? Que é o que eu estou apresentando para vocês. Quando vocês estiverem dentro da organização, né? Vocês estão lá fazendo o trabalho de vocês podem ter autonomia de ir lá saber o que está sendo pesquisado hoje, trazer para a realidade, né? Que é a praxis. Então, poxa, eu já sei que dentro de uma organização pode ser que eu queira propor um trabalho sobre esse elemento motivador, né? Por quê? Porque eu estou vendo que o que está acontecendo aqui, né? Estou vendo que o pessoal está adoecendo muito, pam. O que eu vou fazer? Então, vocês começam a ter uma ideia de onde vêm as coisas. E quando vocês estiverem já na organização, quando vocês estiverem a campo, é link, é rapidinho. Vocês começam a fazer essa leitura aí para as áreas que vocês vão se afinizando depois, né? Se vão com o desejo de vocês, indo de encontro com isso. Tá bom? Então, beijo.
Boa semana para vocês. Semana que vem, já na próxima postagem, eu coloco o plano de ensino para vocês, porque ele já está pronto. E vai estar pronto faz hora. E coloco para vocês, eu vou tentar ver se eu coloco o arquivo separado de novo, tipo, construir 2 arquivos, que eu acho que só pode ser isso, né, para que vocês consigam visualizar os slides, tá bom? Então, beijinho, boa semana, a gente se vê até a próxima.